Bolacha News. Enfim, temos notícias para trazer para vocês. Sejam muito bem-vindos ao Bolacha News dessa semana, com as principais notícias do mundo do rock e do metal que aconteceram aí nos últimos dias. E no episódio de hoje, se liga! Revista Rolling Stones lança lista com as 50 piores capas de discos da história. Será que o seu álbum favorito está nessa lista? Rita Lee ganha dia em sua homenagem. I Wanna Be Tour 2025 inicia a venda de ingressos, com polêmica aí que rolou essa semana, hein? Morre Pinch Pete, um dos vocalistas fundadores do Brujeria. Smashing Pumpkins vem ao Brasil em novembro. E Jack Black cancela a turnê do Tenacious D após piada sobre o atentado contra Trump. Se liga, vem com a gente para esse episódio que tá recheado de coisas malucas. Bolacha News. Não julgue um disco pela sua capa. Não se deve, né? O site da revista Rolling Stone publicou uma lista com as 50 piores capas de discos na opinião de sua equipe. Você não é tão bom assim, é um fracassado. Foram abordados álbuns de diferentes estilos, incluindo trabalhos de rock, heavy metal, a exemplo de nomes como Beatles, Metallica, Ozzy Osbourne, Limp Bizkit, Creed, Van Halen e Scorpions. Em texto introdutório, o staff da publicação destacou, na verdade, ter compilado 50 das piores capas. Como atenuante, foi apontado que, embora não sejam boas ou visualmente atraentes, muitas dessas capas são pelo menos memoráveis, isso com certeza. Então a abertura do site diz o seguinte: nossos critérios de seleção de discos para a lista, além da falta de beleza, optamos por grandes artistas com recursos de design gráfico profissional que realmente deveriam ter pensado duas vezes. Algumas das empresas de design mais reverenciadas da música rock, como Ignosis, também são alguns dos piores infratores aqui. Além disso, não mais do que um álbum por artista. E não há piedade pela música do álbum ser realmente boa. Isso acontece com mais frequência do que você imagina. Sim, tudo isso é real. Ao olhar para as capas desses álbuns, lembre-se em cada uma, várias pessoas bem pagas acharam que era uma boa ideia. E aí que tá, né, cara? Tem várias capas memoráveis realmente ali que, na visão da Rolling Stone, não são capas boas. E vamos dizer assim, algumas curiosidades, por exemplo. A gente tem, em primeiro lugar, o Limp Bizkit com Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavor Water. Em terceiro lugar, Creed com Weight Thread. E a lista ainda inclui, como foi falado, né, Queen, Michael Jackson, Metallica, Beatles, entre outros. O link para você pegar a reportagem completa vai estar na descrição do vídeo. Tá? Você pode conferir lá depois quais são as 50 capas de disco mais feias, segundo a Rolling Stone. E, enfim, cara, você concordou com essa lista aí? Acha que tem algumas coisas que poderiam entrar, que não entraram, na tua opinião pessoal? Cara, acho que o primeiro ponto é a relevância de como foi feita essa análise, né? Porque a gente tem artistas que têm uma capacidade técnica, têm grandes recursos de investimento para bolarem capas legais. E o fato deles levarem isso em consideração na avaliação foi muito interessante, né? É difícil você comparar uma capa produzida por um time de design muito bem pago contra um cara da própria banda underground ali, né? Então não faz muito sentido. Mas eu tenho que dizer que eu concordo sim, cara. Apesar de amar Chocolate Starfish do Limp Bizkit, puta capa feia, mano. Que vergonha. Eu acho a pior ainda é do Results May Vary, cara. Também. A Mas briga enfim, é boa. A briga é boa. Bolacha News. Homenagem merecida. É exatamente assim. Ai, ela é toda boazinha, ela é toda do bem, ela é tão galera, ela é jovem, ela é, sabe? Se fuder, sabe? É muito merecida. Rita Lee, um dos maiores nomes do nosso rock,
e que nos deixou dia 8 de maio de 2023, agora tem um dia para ser lembrada e celebrada. A Câmara Municipal de São Paulo publicou no Diário Oficial a aprovação da Lei número 18.151, de 2 de julho, que instituiu 22 de maio como o dia de Rita Lee. Olha só. O projeto, que inclui a data no calendário de eventos da cidade de São Paulo, é do vereador Celso Gianizzi, do PSOL, e determina o dia em que a cantora comemorava o seu aniversário. Embora tenha nascido dia 31 de dezembro, durante o isolamento causado pela pandemia, ela simplesmente resolveu celebrar a data em outro dia, que agora seria, no caso, dia 22 de maio, né? Coisas de Rita Lee. Muito bem, e aí, você achou essa homenagem merecida ou merecidíssima? Ah, cara, é nada menos do que merecida. E daí pra frente pode ser merecidíssima, super merecida, o que achar melhor. Rita Lee é um ícone do rock brasileiro, né, cara? Acredito que tenha mudado sua data de nascimento justamente por conta de estar em pandemia, né? Enfim, aí tem as questões da Rita Lee, que é uma figura, né, cara? Era uma figura. E muito boa a iniciativa aí, né, do vereador Celso Gianazzi, do pessoal propor, né, um dia especial. A gente tem também o dia do André Matos, né, cara, que é outro nome do rock, do metal brasileiro. Então, assim, são dias para celebrar, rememorar, né, essas pessoas tão importantes aí para a música brasileira. Nada mais do que, nada menos do que merecido. Parabéns aí para Rita Lee, enfim, para a família dela, né, para poder ter um dia para celebrar a memória dessa grande artista brasileira. Jamais será esquecida. Bolacha News. O emo não morreu e jamais morrerá. Ainda bem! A gente tá aqui, é o nosso estilo de vida, a gente tá assim, a gente vive assim. Eu não quero mais saber de depressão e de coisas pra baixo no rock and roll hoje em dia. I Wanna Be Tour inicia a venda de ingressos Early Bird para sua segunda edição. A turnê de emo e pop punk passará pelo estádio Couto Pereira, em Curitiba, e pelo Allianz Parque, em São Paulo, em fevereiro de 2025. A venda de ingressos Early Bird começou na quinta-feira, dia 18, no site da Eventim. A segunda edição da I Wanna Be Tour está marcada para fevereiro de 2025 e chegou a hora de conhecer os locais que vão servir de palco para essa tour que resgata a nostalgia emo dos anos 2000. A primeira parada será no estádio Couto Pereira, em Curitiba, no dia 15 de fevereiro, e depois a turnê chega no Allianz Parque, em São Paulo, no dia 22 de fevereiro. Segundo Caio Jacó, ou Caio Jacob, vice-presidente de Global Touring Festivals, abre aspas para ele. A I Wanna Be Tour se tornou uma comunidade muito forte. O público se apegou à identidade visual e à proposta do evento, e estamos preparando uma segunda edição ainda mais especial. A nossa intenção é de que essa marca, assim como o evento, esteja sempre em evolução. Então teremos uma versão aprimorada para o ano que vem. Ouvimos o público em diversos pontos, inclusive sobre curadoria. Posso adiantar que teremos bandas que nunca estiveram por aqui, outras que não vêm há um bom tempo no Brasil, além de representantes nacionais, que são essenciais para o clima nostálgico que buscamos. Fecha aspas para ele. Em 2024, a I Wanna Be Tour reuniu um público total de 150 mil pessoas. Bandas como Simple Plan, A Day to Remember, The All American Rejects, NX0 e Fresno foram algumas das que deixaram a sua marca na edição de estreia. Em breve, mais informações para a programação do evento vem aí. Os ingressos variam entre R$ 145 e R$ 1.290 e podem ser adquiridos, como a gente falou antes, pelo site da Eventim. Sou sincero em falar que eu acho esse festival muito da hora, cara. Posso não gostar tanto das bandas emo, mas o festival em si eu acho muito legal. O que você acha? Ah, cara, com certeza. É muito legal quando você pega um festival, coloca uma identidade bem específica nele, né? Aquela nostalgia, show de bola. Muitos elogios aí pro festival que aconteceu em 2024, pelo menos da galera que eu conheci que foi aqui em Curitiba. E a polêmica que eu falei logo antes ali na chamadinha do Bolacha News é com relação ao Green Day. O Green Day aí que o Norberto Flash, né, o nosso vidente aí dos anúncios de shows aqui no Brasil, chegou até anunciar que o Green Day seria headliner do festival aqui no Brasil. Na sequência rolou aí algumas discussões entre ele e a produtora,
Depois a produtora falou que nunca havia informado que o Green Day seria o headliner, não estava fechado ainda esse ponto, e logo na sequência já saiu a informação que o Green Day já tem datas comprometidas aí para a mesma época aí do festival no Japão, um pouquinho longe aí do Brasil, né? Então já está confirmado que Green Day não vai ser headliner aí. Eu espero que confirmem realmente bandas aí que quase nunca vêm ao Brasil ou que nunca vieram ao Brasil, porque é justamente isso que a gente quer ver, né? Ainda mais um festival aí de emo-core, desse que a gente quer resgatar aquela nostalgia bacana aí dos anos 2000, 2010 ali por ali. Bolacha News. Pois é, essa semana, infelizmente, nós temos nota de falecimento, né, cara? Pois é. O Brujeria anunciou na última quarta-feira, dia 17, a morte do vocalista Pinch Pitch, nome artístico do músico mexicano Ciriaco Quezada, que integrou a banda desde sua formação em 1989, tendo participado de todas as atividades até hoje. Ele tinha 57 anos e sofria com problemas cardíacos. Ao contrário de outros integrantes, o cantor não possuía atividades conhecidas fora do grupo. Realizava apenas poucas participações especiais em trabalhos alheios. A informação foi confirmada em uma nota no Facebook. Embora não assinada, ela foi escrita em primeira pessoa, dando a entender que se trata de um texto de Juan Brujo, líder do conjunto. Diz a nota, abre aspas. Nunca pensei que teria que fazer algo assim. Isso não é fácil para mim. Então, aqui estou eu com uma notícia de partir o coração. Essa notícia dói mais do que qualquer uma outra coisa que já anunciei aqui antes. Pinch Pitch, do Brujeria, faleceu ontem à noite devido a complicações cardíacas graves. Como um membro de longa data do Brujeria, ele era o rosto desmascarado do Brujeria. Ele era a estrela de todos os nossos vídeos de música. A banda e eu sentiremos muito a sua falta. Nós os amamos e amamos trabalhar com você. Você nunca será esquecido. Ele era meu melhor amigo, meu irmão, meu companheiro de banda e meu primo. Fecha aspas. Fundado em 1989 na Califórnia, Brujeria já contou em sua formação com membros dos grupos como Faith No More, Napalm Death, Fear Factory, Dead Kennedys, Carcass, entre outros. O vocalista Juan Lepe, mais conhecido como Juan Brujo, é o líder espiritual e controla todas as atividades da banda. Todos os músicos tocam usando pseudônimos e assumem personagens que remetem a imigrantes latinos, supostamente envolvidos com tráfico de drogas e procurados pelo FBI, razão pela qual escondiam aí os seus verdadeiros nomes. Que perda, hein, Jeffrey? Pois é, né, cara, a idade, claro, chega, né, os problemas de saúde chegam para todo mundo, né, Brujeria é uma das bandas mais longevas aí do metal, né, em atuação ainda, já passou trocentos mil integrantes pela banda, mas o Pinch sempre estava presente, né, cara, e ele era, como diz o texto mesmo, né, ele era meio que a cara da banda, né, o Pinch era o cara que aparecia sempre sem as bandanas, sem a máscara e tal. Então ele era uma figura um pouco mais conhecida. Claro que depois a gente vai ver os caras em outras bandas, né? Projetos paralelos, como Assassino, enfim, né? Tem várias outras vertentes aí que vieram do Brujeria. E é uma banda que perde muito da sua identidade, né? Sem o Pinch estar tocando agora, cantando, né? E aparecendo principalmente. Uma perda lastimável pro metal aí, cara, mas o Brujeria já passou por várias situações. Vamos ver se... né, agora com uma perda tão pesada quanto perder um dos seus principais líderes, né, e fundadores, se o Brujeria vai conseguir dar a volta por cima e continuar com as suas atividades, né, cara. Vida longa aí a Brujeria, cara, e vamos ver o que vem daqui pra frente. Bolacha News. O mundo é um vampiro. Nossa, em português isso ficou horrível, né? Fica, cara. Eu sou vampiro, eu tenho 230 anos. Você é louco, Peraí, você é vampiro e tem 230 anos? Isso.
A banda norte-americana The Smash Pumpkins, referência no rock alternativo mundial desde o início dos anos 90, retorna ao país para 2 shows no final de 2024. Primeira apresentação será em Brasília, dia 1º de novembro, sexta-feira, na Arena Nilson Nelson. Os ingressos estarão disponíveis no site Bilheteria Digital e mais informações sobre a abertura de vendas vão ser divulgadas em breve. Já em São Paulo, o show acontece no dia 3 de novembro, que é um domingo, no Espaço Unimed. E os ingressos já estão à venda desde o dia 19 pelo site Tickets On. Com sucessos que atravessam décadas, o grupo liderado por Billy Corgan se mantém como uma das bandas de rock mais influentes da música alternativa. A turnê atual é ainda mais especial para a história da banda e para os fãs, né, por marcar o retorno dos integrantes da formação original do grupo, os músicos James Iha na guitarra, né, e Jimmy Chamberlain na bateria. Atualmente, trabalhando em novas músicas, recentemente completaram sua turnê norte-americana The World is a Vampire, bem melhor em inglês, com 27 datas esgotadas, e nas plataformas digitais a banda já soma mais de 11 milhões e meio de ouvintes mensais e mais de 1 bilhão de visualizações no canal oficial do YouTube. É um clássico Smash Pumpkins aí, né, cara? Uma das bandas que me trouxe, inclusive, do rock. Sou muito grato aos Smash Pumpkins, cara. E aí, showzinho bom, hein, cara? Não, realmente, cara, muito legal. Faz muito tempo que eles não vêm aqui pro Brasil. A última apresentação deles foi no Lollapalooza em 2015. Já vai fazer quase 10 anos aí que eles não vêm. Até foram questionados no meio desse caminho aí por que eles não vinham pra América do Sul. O Billy até chegou a dizer em algumas matérias aí que encontra muitas dificuldades em trazer a sua banda pra cá. Ele até chegou a falar assim, vocês não imaginam o que a gente passa para vir para a América do Sul. Bem, não sei essa dificuldade toda, mas o importante é que agora eles estão vindo, né? São 2 datas, eu acho que poucas datas, poderiam ser mais, mas ok, pelo menos eles estão vindo aí, realmente a relevância deles aí no mundo do rock alternativo aí é gigantesca, e para quem curte aí não pode perder a oportunidade. Bolacha News. Errou por pouco, hein? Eu cheguei tão perto. Tenacious D cancelou sua turnê atual e anunciou que, abre aspas, todos os planos criativos futuros estão em pausa. Isso aconteceu por conta de um comentário polêmico feito por Kyle Gass sobre a tentativa de assassinato de Donald Trump, ex-presidente e agora candidato republicano à presidência dos Estados Unidos. Durante o último show do grupo, em Sydney, no dia 14 de julho, Jack Black cantou parabéns para o seu colega de banda, que completava 64 anos de idade na data. Ao fazer um pedido antes de assoprar as velas, o guitarrista disse, abre aspas, não erre o Trump da próxima vez. Se referindo, obviamente, ao tiro que acertou a orelha direita do ex-presidente durante um comício no último sábado, dia 13. O comentário, no entanto, acabou não repercutindo tão bem em algumas partes da internet, levando a uma onda de críticas à banda. Em publicação feita na terça-feira, dia 16, em sua conta no Instagram, Jack Black disse que, abre aspas, nunca toleraria discurso de ódio ou encorajaria qualquer forma de violência. Ele acrescentou, eu não sinto que é apropriado continuar a turnê do Tenacious D e todos os planos criativos futuros estão em pausa. Além disso, Gass também usou suas redes sociais para pedir desculpas sobre o ocorrido, abre aspas para ele. A frase que improvisei no palco no domingo à noite em Sydney foi altamente inapropriada, perigosa e um erro terrível. Não tolero violência de qualquer tipo, sob qualquer forma, contra ninguém. O que aconteceu foi uma tragédia e eu sinto muito. Escreveu o músico em suas redes sociais. E tá cheirando essa pausa aí, o Tenacious D, muito mais uma autoproteção do que contrária à opinião, né? Ah, cara, doido tem em todo lugar, né? Então imagino assim que Exatamente. justamente, de repente, os caras provocam ali
um republicano intolerante também, um cara querendo, né, vingança ao que aconteceu, a fala deles. Vai saber o que pode, né, dar de repercussão aí, né? Mas assim, é infeliz, né, cara? Desnecessário, às vezes, você chamar atenção. Acho que é importante se posicionar politicamente, óbvio que é, né, cara? Sempre vai ser importante tomar posições políticas e tal. Mas às vezes determinados discursos podem ser até perigosos, né, cara? Tem que estar meio preparado ali pra isso, né? Acho que, né, enfim, a fala do Guedes talvez não tenha sido muito acertada no timing dela, né? Sobre o que ele acha que é certo ou não, aí é um problema que é dele, né? Se ele acha que o cara errou mesmo por pouco, que, enfim, aí é um problema que é dele, ele que resolve isso, né? Mas em termos de banda, eu acho que talvez o momento foi meio inapropriado, no calor da situação, ter colocado isso, e eu concordo com você, cara. Acho que é uma questão de autoproteção, para que um outro maluco aí não queira vir e de repente fazer alguma coisa com eles, né? Durante um show, uma turnê, algo nesse sentido. Meio fora de timing ali, mas faz parte, né, cara? Fazer o quê? Né? Agora é encerrar a turnê e dar um tempo pra cabeça, né? Bolacha News. É isso aí, galera. Chegamos ao fim de mais um Bolacha News. Queremos pedir a você que curta esse vídeo, compartilhe, se inscreva no canal para não perder nenhuma atualização. E que também nos siga nas redes sociais. É muito importante você estar a par do que está acontecendo e nos ajude lá também. E assim a gente tenta manter uma rede de contatos bem interessante. E não esqueça também do nosso Apoia-se. É muito importante o apoio de vocês para a gente poder continuar esse projeto. O Apoia-se está aqui embaixo, é o apoia.se/bolachamole podcast. E assim nos despedimos de vocês de mais uma semana de notícias. Valeu, muitíssimo obrigado e até a próxima. Falou! Falou! Bolacha News.